Oi? Estamos on? Olá! Oi! Foi tanta Seja bem coisa que eu aparecido, já... seja bem aparecido aqui o Desaparecido em Combate. Já não faz Quem? eu já não faço live streams aqui neste canal há já algum tempo. Pois. Pois é. Ah, pois. Boa tarde, Ora, Cristina. muito boas tardes. Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da Between Two Geeks. Convosco aqui o Mr. Henry e vamos lá, aqui a Senhora Lady. Então, como é que está a ser o dia? Como é que está a ser o dia da mãe para todos que estão a ver? E para ti, Lady? Tens de perguntar isso, a sério? Why not? Já. A minha mãe já faleceu. Uf, Tipo, como estou o dia da mãe? Tudo bem, falem, mas não. pronto, já correu bem. Já correu bem. Mas eu sou mãe, eu também sou mãe, eu sou mãe de uma gata, ok? Pronto, Portanto, ora aí, sendo mãe, pronto, podes falar disso. levei com um gato na minha cara às 5 da manhã. Isto é ser mãe. Vida de donos de gato. Eu sei bem o que isso é. Então, hoje vamos falar do tema de hoje. Hoje, como nossos entrevistados, temos um casal de artistas que fazem quadros em 3D de personagens ou temas do mundo geek, seja filmes, seja séries, seja animes e tudo um pouco. Decidimos convidar para também saber um bocado mais sobre a arte, como é que se tem algo planeado, como é que assim em termos de vendas e em termos de eventos em que podem vir a participar e é um pouco sobre isto. Por isso, sem mais demoras, vamos passar aqui para a intro dos nossos convidados Geek Forum. Bem, Filipe, Mariana, bem-vindos aqui ao nosso cantinho da internet. Obrigado. Bem-vindos. Obrigado por receber a gente, pô. Isto já começou tão bem. Começou também que já fiquei aqui. Foi tirado um bocado à curva, mas pronto, é a ver se acaba melhor do que começou. Então, e como é que vocês estão? Pois levei agora uma tareia de todo o tamanho. Então, como é que vocês estão? Tudo bem, pô. Tudo bem, diazinho tranquilo, domingo gostoso. Calorzinho. Pois tem. Folga, no meu caso. Graças a Deus. Por acaso, assim, está bom tempo, está. E espero bem que continue. Sinceramente. E essa semana parece que vai fazer calor, né? Uhum. Demasiado Vamos ver. calor. Até esta Agora altura é não tem mais demasiado fim, calor. né? Até novembro desse jeito, até outubro. Esse calorão. Pois. Eu confesso que quando eu vim no Brasil, eu achei que eu ia escapar um pouco do calor, mas ele me alcançou. Pois é. Mas lá é mais quente mesmo assim. É mais quente. Depende do lugar. Depende de São Paulo. A gente é de São Paulo, nós somos de São Hum. Paulo, é bem quente lá. Pois. Igual. É igual Coimbra. É igual. Então. É partido. isso. É partido. Mas aqui era muito mais há uns anos atrás, e nota-se tipo, que era muito mais fresquinho. Era mais Não é estes ameno. calores.
Os calores não são normais. Bem, Não. desculpa, estavam a falar. Imagina. Eu falei, não, o mundo tá esquentando. Pois, imagina. Bem, vamos assim começar mais com o conteúdo da nossa entrevista. Quando quiseres, Lady. Sim, Então começar. eu sou a primeira a começar. Portanto, eu quando estive a pesquisar a vossa página, fiquei surpreendida, pois é algo original. Cá nós estamos ainda muito habituados a ver. Podem-nos contar como é que surgiu a ideia? Eu? Você. Não, na época da pandemia, na verdade, a ideia surgiu, eu que tive a ideia de como as coisas começaram a partir de mim, isso porque na época da pandemia eu tinha acabado de sair num restaurante no qual eu trabalhava, eu sou cozinheiro, sou chefe de cozinha, e aí eu tava numa de fazer alguma coisa para minha casa, a casa tava meio sem graça as coisas e tal, a gente tinha mudado para cá há pouco tempo ainda, aqui tinha um pouco mais de espaço do que na outra casa, e aí eu peguei e a gente começou, eu peguei e cortei aquele ponto de interrogação do Mário, e, pô, virou o que virou, ficou um quadrinho bacana e tal, e a gente, pô, legal, né? Aí mostrei pra alguém gostou, fulano, mas você vai fazer isso ou você fez só pra você? Não, fiz aqui, não sei o quê. Aí a gente, vamos montar um Instagram, e aí, meu, a coisa deslanchou, bem rápido, na verdade. Um pouco também por causa da Nerdcore, que vocês conhecem, né? É uma loja de cultura pop aqui de Coimbra. Eles são nossos parceiros Desde o início. desde o início mesmo. E a Ana, que é uma das sócias da empresa, ela foi uma das nossas primeiras clientes, assim. Ela gostou de uma coisa que a gente tinha feito no Instagram e isso acabou deslanchando todo o projeto. Assim, a gente nunca achou que ia acontecer tão rápido que nem aconteceu. Era um hobby nosso, a gente sempre gostou de fazer coisas manuais, e É. eu costurava, e ele mexe com madeira, e foi uma coisa, que a gente gosta, a gente adora Star Wars e Lord of the Rings, e a gente queria umas coisinhas para fazer para nossa casa, que inclusive ainda não fizemos. Tem várias que não. É, Casa de ferreiro, espeto de pau, isso não muda. Pois, exato. Isso não muda. isso é mal, mas enfim, aqui podia ter um quadrinho bem. Era para ter um quadro É. gigante que a gente não consegue, não dá tempo de fazer. A gente acaba gastando bastante tempo. Hoje em dia, principalmente a gente faz alguns projetos especiais e tal. E a gente tem feito bastante coisa nessa linha. E aí não dá tempo de fazer os nossos. A gente acaba sempre empurrando para frente para fazer o nosso para frente e não faz. Mas essa foi a ideia. Foi uma brincadeira de fazer uma coisa pra gente que acabou tomando uma proporção diferente. Pois, trabalhos pessoais estão sempre a deixar assim para o fundo da linha. É. O que vem de clientes vem sempre primeiro. Sim, compreendo-se perfeitamente. Já agora, falaram assim de Lord of the Rings e tudo mais. Quais foram assim as maiores inspirações para a criação do projeto em si? Em termos da cultura da cultura pop? Vamos dizer, séries, Mas, jogos? Eu sempre fui o cara do retro game, na verdade. Eu gosto muito de jogos antigos. Eu tenho um PlayStation 2, eu tenho 2 Game Boys, eu mexo neles e faço os mods e o escambau. É uma coisa que sempre me deu prazer, assim. Então, tanto que o primeiro foi do Super Mario, depois eu fiz um Toad do Super Mario. A coisa meio que começou bem com essa coisa dos retro games pra mim. A gente tem alguns modelos do primeira cena do Pokémon. Pokémon, Você vai escolher a sua Pokébola. Qual o Pokémon que você vai começar o jogo. do Pokémon Red, Yellow e do Blue, né? Do Game Boy. Posso mostrar Os já melhores aqui um Pokémons. deles? Olha, eu tenho aqui, eu não sei se. Deixa eu Não, pegar. pera, tem um ali. Eu estou a mostrar aqui também Boa, no, boa. Esse no live aí, stream. isso. Esse foi um dos Tá que a tão gente fez pra fixe. gente, foi o primeiro. Uhum. O Tá tão Olha, tá a primeirinho. ver. fixe. É esse. E tudo começa aqui, né? Tá sempre por perto. Isso aqui é os meus melhores amigos, estão aqui sempre comigo. Uhum. Dá Isto é saudade, do tempo do pô. Henrique. Isto o Henrique, coitadito. Eu nasci na mesma altura Resistia. eu nasci na mesma altura que o Pokémon Red and Blue. Por isso. Mas não eras um bebê, não devias ter voltado. Nasci nessa altura. Nasci nessa altura. Não, eu só comecei com o Pokémon meio provavelmente mais na orla do Rubi e Safira. Sim, já era o Advance. Era o Game Boy Sim, Advance na já. era do Game Boy E Advance. foi nessa altura que foi um bocadinho. Tá aqui outro projeto assim, de Pokémon que vocês fizeram. Esse parece.
Esse é mais 3D. Sim, este Não é, assim não dentro de é uma caixa de quadro. Ah, Quer acrílico. esse dizer, foi o cubo, meu. Peraí, Esse, é um ele, cubo. na verdade, a nossa dificuldade com esse projeto foi encontrar o cubo em si, o cubo de acrílico, é esse aqui, ó. Uhum. Ai, que E esse aqui ele tem Tá fixe. giro. o bacana dele é que, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a parte de trás de Mete todos em os grande, personagens, Henrique. eles, Sim. eles estão Sim, completos, sim, a eu parte meto. de trás, tá vendo? Não é só a Ah, frente, giro. é a parte de trás deles também, tá vendo? Uhum. Sim, tá Então, muito giro. esse aqui foi, pô, o problema é encontrar esses cubos. Aqui em Portugal é muito caro, inviabiliza o projeto. E a gente pediu algumas unidades. Quando a gente fez isso aqui, eu pedi 16 unidades. Chegaram 8 quebradas. Uhum. Ah, olha aqui, Ui, a Mariana AliExpress. desenterrou o primeiro que eu dói. fiz à mão. Ai, que fixe. Esse aqui foi o primeiro à Ok. mão. E foi cortado à mão. A gente tem Uhum. uma plotter hoje, que é uma máquina de corte e tal. Eu faço os vetores no computador. Uhum. E tem bastante material aqui, inclusive. Mas sim, mas o grande problema que eu vejo também é cá em Portugal, os materiais é bué difícil de arranjar. Tu tens que ir à Amazon, tens que ir ao AliExpress, tens que ir sei lá onde, até à Vinted, Sim. A para gente teve muita comprar. sorte porque a gente encontrou alguns fornecedores próximos à nossa casa aqui, porque, por exemplo, nós não temos carro. Então, a gente Hum, aqui em Coimbra, ela trabalha perto aqui, então vai de autocarro e tal. Aqui na nossa região tem uma papelaria muito, muito, muito boa, muito fixe, que é a Art for You. E eles têm, meu, hum, bastante material. Na verdade, uma boa parte do que a gente consome de papéis, de cores, e vem Cola. deles hoje. Sim, Cola, pô, bastante coisa vem deles, assim. E foi muita sorte, na verdade. Eu não sei em que pé que estaria o projeto, nem como a gente faria se não tivesse essa facilidade. A Leroy Merlin é aqui perto, o Oma é aqui perto, que é onde a gente pega molduras. Então é tudo, tá todo mundo meio que no quintal aqui da gente. Facilita sim, bastante. sim. Realmente Coimbra Mas é também uma não é dificuldade muito grande, uma coisa que é verdade. muito perto. Uhum. Diz e Mas desculpa? você falou da dificuldade de encontrar as coisas aqui em Portugal, é muito difícil mesmo. É. Muito Uhum. difícil. Tem coisa que eu tenho coisas, as lâminas, por exemplo, eu só consigo pedir da Espanha. As lâminas. Não tem aqui. A gente não encontra aqui. É muito difícil. Eu sofro um bocado por causa da questão do cosplay. Não é. Às vezes nem sequer é. Porque as que a gente já sabe tem que mandar vir. Mas tecidos é muito difícil arranjar aquele tecido que a gente tem em mente e às Uhum. vezes acabamos por comprar o fato porque é mais barato o fato já feito do que o tecido mandar vir e depois fazer e não sei o quê. Sim. Pois. É. Ah, São coisas de um país pequeno, né? Infelizmente, tem algumas dificuldadezinhas É. ali. É verdade. Ah, o o Nuno Verdete. Foto. Ah, já Sim, depois falamos sim. primeiro do verdade. O Verdete perguntou se vocês têm modelos dos jogos. Eu penso que sejam Medieval 1 e 2 da PlayStation 1. Eu penso Não, que seja não temos. Aliás, tem muita coisa que é o que eu falei, acaba foi ficando no caminho às vezes, porque puxa, se a gente conseguir, se eu tivesse tempo para fazer tudo que eu gostaria, o maior limitante que a gente tem hoje. Poderia ter 24 Não, horas. e assim, eu tenho muito projeto que está pronto e a gente simplesmente não consegue cortar eles e fazer. É. Porque ela tem o tempo que ela demanda para ela, para a gente cortar e depois ela colar os capalines e fazer e fotografar e tal, isso demora um tempo muito grande mesmo. E aí, às vezes, no meio do processo, a gente tem pedido para fazer, aí perde mais ainda um tempo. Não perde, mas o nosso tempo hábil fica fechado para aquilo e tal. É. Mas tem muita coisa mesmo no caminho para fazer. Eu tenho muita coisa de Senhor dos Anéis que estão prontas. Tem muita coisa de jogos antigos que estão prontos, os arquivos, eles estão todos vetorizados, já está tudo criado. Eu só não consegui cortar. Mas a gente pode fazer sim, é só mandar uma mensagem pra gente Isso, pelo manda Instagram mensagem pelo Instagram e e a gente troca uma a gente ideia. anota essas ideias todas que as pessoas mandam também. Porque, pô, a gente não conhece tudo, não joguei tudo. Tem muito isso. Pô, aliás, muitos dos quadros mais legais que a gente tem que ter melhor recepção são coisas que a gente não tinha contato antes da Geek for Home existir. É. Ok, com certeza. O Nuno Foto, um dos outros hosts aqui do nosso programa, também está a perguntar e dar-vos as boas-vindas aqui ao programa. Ele está a perguntar quanto tempo é que demorou a fazer esse cubo do Pokémon. O cubo? Tem A ideia? arte, a, a arte demorou, acho que por volta de uma semana, assim, entre horas aqui, horas ali, foi meio espaçado, deve ter sido umas coisas entre 20 horas para o desenho completo. E aí a montagem é o quê?
umas 3 horas depois que cortava. É por aí. E o primeiro sempre dá mais errado, né? O protótipo, que é o primeiro, sempre dá mais errado. Cola aqui, erra colar. Aí, a partir do primeiro tá pronto, vai ficar mais fácil. Aí os outros saem mais rápido. Acho que também é essa a ideia. Os primeiros projetos correm sempre mal de uma coisa ou outra e depois com o tempo já fica mais fácil. Sim, sim. Fala. Eu não sei se vocês viram o Goku da nossa página. Eu posso Goku. passar aqui. O Goku tem 94 peças. 95 peças 95 peças. Pronto, e esta tem aqui. 50 por 40 centímetros, portanto é um quadro deste tamanho. É, ela é grande. Meu E Deus. a primeira vez que eu montei, eu montei 3 vezes. Porque não ficava certo o cabelo. O cabelo dele ficava de lado, assim. Aí ela tinha que descolar. Tirar tudo que ela tinha Pois é. colado do fundo preto, porque tinha a cola, ficava as marcas de cola no papel preto, então não servia. Tinha que tirar tudo e começar tudo de novo. Esse foi um pouco caótico. É esse quadro mesmo, ele tem 94 Exato. peças, ele é muito detalhado. Aliás, o do All Might também tem Também. 94 peças. Tá aqui. Meu Já. Deus. Pois é, esse tamanho Pois de são quadro. projetos, O All Might são projetos bastante complexos. Sim. mas vale a pena. Não, o resultado Uau. final é muito legal, mano. Quando a gente tá fazendo no computador, quando eu tô desenhando, fazendo os desenhos no iPad, assim, não dá pra ter ideia o quanto fica bacana quando tá pronto, assim. É muito legal. É muito legal ver pronto, é muito bacana ver pronto no final, assim. É satisfatória a palavra, é isso. Depois, A gente não consegue depois está a imaginar. ver o resultado final. É, Uhum. E agora surgiu-me aqui uma questão, fora das questões que temos aqui. Vocês só têm Instagram? pra já Sim, tem. para já sim. Aliás, Eu- para esse ano, o planejamento é andar com algumas coisas, uma loja online, talvez, e algumas coisas assim. Mas por enquanto a gente trabalha só com o Instagram. Até porque o volume ainda é pequeno, né? O maior volume que a gente tem é a Nerdcore, que é o nosso maior cliente, por exemplo, porque eles têm uma estrutura muito maior que a nossa. Eles são os nossos E tem os grandes. nossos quadrinhos dos povos. Sim, estão sempre lá e tal. Mas assim, o Instagram, mesmo o Instagram, às vezes a gente tem a sensação que derrapa um pouco. Assim, é engraçado. Durante um tempo eu achei que era porque a arte não era tão legal, ou porque a gente não tinha feito a arte que as pessoas gostariam de ter. Hoje em dia eu tenho a sensação que tem a ver com, não dá para ter ideia do produto final pelo computador, pela tela pelo Instagram, ou mesmo que seja por uma loja online. Quando as pessoas veem ao vivo, a reação é incrível, é muito barato, é muito engraçado. Pois é. As pessoas, quando vêm de longe, olham e falam: ah, aqueles quadros são pintados à mão. Não, são pintados. Até chegar perto e perceber que tem São camadas papéis. e perceber o 3D mesmo, assim. Na Comic Con, eu lembro, na Sim. primeira Comic Con que a gente foi, o pessoal passava do lado assim e voltava com a cabeça, tipo, porque ela percebeu que alguma coisa se mexeu, né? Que tem a hora que o 3D, assim, a pessoa. Aquele efeito 3D. Aí a pessoa passava olhando, assim, como se fosse um desenho feito à mão, assim, pintado. Aí quando ela passava e se mexia a coisa, ela, eita, mas. E aí voltava assim, foi muito engraçado a reação das pessoas no começo. O Nuno também meteu aqui outra pergunta aqui no chat. Ele está a perguntar se como é que fazem o estudo da colagem. Como é que quer dizer? Se vocês têm, por exemplo, as peças numeradas e depois vão seguem essa ordem para colar, tem outra técnica. Pronto. Vocês não numeram as peças no puzzle e pronto. Não são numeradas. A gente separa as coisas por cor normalmente. É assim, o Felipe que desenha e faz a arte digital e eu que monto. Eu tenho sempre a arte na minha frente, não é? Tenho sempre um iPad, o telemóvel, sei lá o quê, uma tela com uma coisa pronta para eu ver onde vai cada coisa. Isso para os novos. Para os novos eu olho e vou montando. Agora, para os antigos, tá tudo aqui. Vai tudo a olho. Nem olhar para lugar nenhum. Eu já sei onde tem que ir os capalines, eu já sei onde tem que ir as coisas para ficarem bem coladas e pronto, e fazer as camadas e não ficar mole, porque, sei lá, às vezes o papel tem uma gramagem, uma gramatura um pouco menor e ele pode ser mais mole e pode fazer
sabe? Aquela ondinha que Faz- Uhum, ok, vai sim, para fica úmido por causa da cola. Exato, Também. exato. Então não usamos cola branca, por exemplo. Cola branca nem pensar. É uma cola de silicone Hum. que não deforma o papel. Ah, Essas pois. coisas que no começo foi errando que a gente entendeu. É. Esse daqui, por exemplo, vocês não conseguem ver, mas esse aqui a gente não usou cola acrílica. Ele é todo deformado. Ele é todo deformado, Aham. Uhum. ele não voltou. Né? Foi quando a gente percebeu que uma cola com a base de água não servia, por exemplo. Sim, esse daqui já não tem cola branca Sim. nenhuma. O Stitch. Oh, uau. E ele fica Ele tá retinho. tudo retinho, o papel já não deforma muito. Uau, nem parece que é papel. Uh, Ah, fazes tu outra pergunta do Nuno? não, pera. não, era tudo a mesma Era pergunta. essa, era Sim, tudo sim, a era mesma tudo a mesma pergunta. pergunta. Então vou fazer eu, que é, neste caso é pergunta do público, que No perguntaram Instagram. no Instagram. Quais são os vossos filmes, séries, personagens favoritos de Star Wars? Isto, Nossa. isto devem ter perguntado na altura do 4 de maio. Yeah. May the Foi. Force be with you. Pai, isso vai soar um pouco da mal, mas eu gosto dos vilões. Eu amo o Vader é o meu preferido de todos. E eu tenho uma coisa pelo Darth Maul que não sei explicar. Mas aquela maquiagem, aquele. Eu sei explicar. Você sabe explicar? É porque ele era dançarino, você também. Você vê ele dançando. As lutas, a luta dele no episódio 1 Pois é. é um negócio. Ela é dançarina, formada em balé clássico, então. E o Oh, cara, o ator que fez o A coreografia Darth Maul, ele é um coreógrafo muito talentoso. uhum. É um balé pra mim. Eu Pois, fico exato. só. Ela fica. Cara, É por isso que ela gosta muito do personagem. olha, tem razão, verdade. Sim, Pois, depois. agora vendo assim em retrospectiva toda a trilogia da Guerra dos Clones também é um bocado, vamos dizer, teve os seus problemas ao início, mas também vamos dizer que já é underrated, vamos assim dizer. Tipo, Uhum. houve tanta coisa que correu bem naquela série que vemos outra vez e tipo, não foi assim tão mal como esperávamos. Sim. Não foi assim tão mal como da outra vez. Pessoalmente, eu sou mais apologista do primeiro filme e também do Rogue One, esse filme. Rogue One, um dos melhores spin-offs de Star Wars, com certeza. O melhor spin-off em termos de filme, Sim. na minha opinião. Sim. Passando para Eu outra. nunca fui muito Star Wars. Eu nunca fui muito. Eu sou mais tipo fantasia, tipo Senhor dos Anéis, do que ficção Sim. científica. Eu vi os filmes, mas se me perguntarem é tipo. Eu cresci, meu Eu pai, sei quando que era são bons, miúdo. mas. Meu pai também. Meu pai, quando eu era miúdo, quando eu era criança, meu pai, vou te mostrar um filme que você vai gostar pra caramba. Ele me mostrou Star Wars, o episódio 4, A Nova Esperança. Meu, a hora que você assiste aquilo a primeira vez, você fala, meu Deus. Foi igual É pra mim. verdade. Foi muito mind-blowing, assim. Mas o meu pai é Star Trek. O pai dela é fanático por Star Trek. Aliás, o Spock que nós temos no nosso timeline, ela fez em homenagem ao pai dela e levou um pra ele lá no Brasil, quando ela esteve lá no passado. Nice. Fanático. Tem um busto do Spock, tem tudo. Todos os detalhes. Spock, Picard e tudo mais. Passando para outra pergunta. Já tivemos assim a falar aqui um bocado, mas vamos entrar assim mais em específico. É os materiais que usam para fazer a arte. Já percebemos que é assim papel, também vendo pela vossa arte utilizam espuma para criar assim o espaçamento para parecer mais 3D. Sim. É o Capaline que a gente usa, o Capaline Uhum. preto de 5mm, né? É o de 5, pode ser o de 3, pode ser o de 1, depende da. Não. Dependendo da arte, dependendo da distância, ela joga muito com. Porque nós temos a limitação da moldura, né? Aliás, foi uma das coisas mais difíceis de encontrar desde o começo, foi a moldura com profundidade. Em que a gente conseguisse criar dentro de um espaço confinado da moldura o efeito do 3D, né? Claro. E foi difícil até porque durante um período a gente usava a moldura da Leroy Merlin.
E depois de um Hum. tempo eles simplesmente começaram a ter quebra Teve muita ruptura de estoque. muita ruptura de estoque na parte deles, e aí a gente passou a Uhum. usar, agora a gente usa da Oma, que ela tem uma qualidade até melhor para o que a gente quer, para o nosso cliente final, que é Sim. muito melhor. São mais Ela é mais profunda, mais firme, ela é mais rígida. Mas os materiais são esses. O papel, que eu acho que. Eu até brinco com ela, falo que a gente tem que colecionar papel. Toda vez que a gente passa na frente de uma loja que tem papéis coloridos, pega tudo, pega um monte, o máximo possível. Porque eu, quando eu tô criando o desenho, eu não fico pensando assim, pô, será que tem um papel dessa cor? É. Eu pego e crio o desenho. E aí Ah, depois vai eu viro tudo. pra ela e Vai falo, tudo. Isso é um vira. limitante tão grande. É, É muito grande. É muito difícil achar tons. né? Eu queria muito estar nos Estados Unidos nessas horas, que lá Lá eles têm muita Ai, coisa. pá, Pois, sério. nos É Estados Unidos há verdade. tudo. Nos Estados Unidos há tudo. tudo. E Né? barato. Lojas, corredores e corredores de papel. Eu acho que eu não saí de lá nunca mais. Era só. Era Eu só acho que eu também. Eu acho que eu Exatamente. também. isso aí com, sei lá, 5 quilômetros de. Uma tonelada de papel. Mas é difícil, é difícil. A gente tem que mexer aqui um pouco com a imaginação. Sim, tem que ser criativo. Pois, É. e também, por exemplo, anotar de onde é que este papel veio, que é para depois comprar outra vez, não? Sim, isso a gente tem, esse controle, sim. Pronto. Isso sim. 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 No começo nós não tínhamos, porque os quadrinhos eram mais simples, não tinham tantas cores, nem tantas peças, que nem o Goku e o All Might. Mas agora esses dois, sim, eu tenho uma amostra de cada cor escrito. Cabelo escuro Goku. Senão eu não sei qual é. Senão Senão já era. Tem que ter, tem que ter. Pois, Esse exato. tem que ter. É pra fazer a diferença, porque já aconteceu, por exemplo, de a gente ter tido problema, por exemplo, com ruptura de estoque de alguns dos nossos fornecedores de papel, e aí a gente tem que adaptar, mudar uma cor de algum desenho, de algum quadro, porque aquela cor já não tinha mais disponível. E aconteceu isso mais de uma vez, na verdade. Pois, E é bom ter esse controle para não se perder, porque senão a arte fica diferente do resultado final também. e já agora, vocês começaram este projeto quando? Foi assim na altura da pandemia, se não estou em erro, não Foi foi? em Sim, foi. Foi junho de 2021 que a gente começou mesmo, foi o primeiro quadrinho, foi nessa altura. Pois, por a pandemia já havia rupturas de estoque em tudo o que era Ai, coisa. Pronto. Pois, em tudo. Sim, pois. quebrou as pernas de todo mundo. Sentimos na própria pandemia. Pois, aí é que tá, não sei. Como nós começamos na pandemia, eu não sei se na época que a gente começou teve alguma ruptura, porque eram aqueles papéis que tinham, eram aqueles papéis que tinham e pronto. A Não sei a nossa como paleta era muito menor também, a nossa paleta de cores que a gente usava era muito menor. Se Sim, vocês olharem não nosso, era antes. se vocês olharem nosso Instagram, assim, a evolução dá para perceber na É. complexidade e no nível dos desenhos que a gente fazia. É. Tinha muito Sim. menos cores. Hoje em dia a gente usa mais cores, brinca mais com o degradê de algumas cores e tal. Na época da pandemia não dava muito para saber, porque a gente usava pouca coisa. É Pois Era também, bem basicamente, é cartolina Cartolina, ou 80 cartolina, gramas. ok? 180. 180 gramas, aliás. Sim. Sim, o papel sulfite normal não gosto. É muito mole, Sim. muito mole. Não. Não. É 180 gramas pelo menos, sim. Pois, porque a cartolina às vezes depende depois também da papelaria, porque há sempre, por exemplo, eu quero o verde, mas depois aquele verde é um bocadinho mais claro ou mais escuro e Sim. Não, às vezes na própria mesma papelaria, mas aquele papel tomou um pouquinho de sol. É verdade. E isso faz diferença, dependendo do projeto que a gente está fazendo, por exemplo, isso faz diferença. Porque às vezes eu preciso de um preto que não seja muito preto. Um preto cansado, eu brinco, um preto gasto, assim. E é assim, tem uma folha daquela, porque ela tomou só uns dias na papelaria, ela estava na parte de fora, era a primeira folha, É. aquela é perfeita para um projeto específico, assim. Acontece, às vezes isso é engraçado. Pois. E agora então a próxima questão. Ou queres fazer a pressão do Nuno? Já agora fazemos aqui mais outra pergunta do Nuno. Qual o desafio? Sim. Qual é que é assim mais o desafio em fazer projetos com por exemplo, com LEDs, com iluminação? Já tentaram alguma vez?
Sim, a gente tem alguns modelos que tem LED. Uhum. Nós temos o do Senhor dos Anéis, que é o do Smeagol, tem LED. O do Harry Potter, das Relíquias da Morte, tem. Sim. É, Mas, o do Mario tem. Nós temos um do Mario naquela fase na caverna com a lava, que eu uso até um papel celofane laranja para dar a lava para cima Hum. com a fita LED. o problema, a limitação da iluminação é ser fita LED. Exato. Então eu não consigo, por exemplo, já me pediram, vocês conseguem fazer o dragão do O olho brilhando. Dragon Ball, mas só com o olho a brilhar e as bolas. Pá, não dá. É difícil, isso ainda é difícil. E não é que é impossível, essas coisas são possíveis. O problema é que, primeiro, a gente trabalha com um LED que ele é pilha, são 5 volts, 3 Uhum. pilhas Sim. AAA. Então, pô, a gente já chegou até um pouco à conclusão de que as pessoas não querem uma caixinha de pilha do lado do quadrinho delas. É. Isso atrapalha um pouco. Sim, E, atrapalha um e bocado a aí, mas às logística. vezes também. Então. E aí, pô, colocar um outro, mas também com um LED de USB, pô, a pessoa vai ser obrigatoriamente, ela vai ter que pôr o quadro do lado de uma tomada, do lado de uma ficha. Então também é um limitante nesse aspecto. Eu ainda tenho vontade, eu tenho muita vontade de tentar incorporar a parte da pilha dentro da moldura. Uhum. E aí, meu, encaixar lá dentro, a pessoa tem uma tampinha escondida na parte de cima e tal, ela pode poder pendurar lá quiser. Sim. E aí, assim, projetos para o futuro, coisa de, por exemplo, de sensor de movimento, a pessoa passa a mão na frente, a luz do quadro ligar, ideias assim, eu tenho várias coisas, eu sei fazer alguma coisa de eletrônica, então assim, soldar e criar não seria o problema Uhum. é a parte da pilha mesmo, da bateria, da energia elétrica para fazer funcionar o E a quadro. limitação da moldura. E a limitação da moldura, que ela tem 2 Pois. centímetros, 2,2 de profundidade, isso também é limitante. Para colocar coisas ali escondidas e tal, é difícil. Pois, trabalhar com essa Pois. logística é um bocado complicado. Sim. Mas Pois. os resultados Pois agora é. foram bons. Mas sim, o pessoal não querer a caixinha pendurar, porque querem pôr na parede. E aí tem aquela coisa. Acaba Sim, ou então atrapalhando. fica muito pesado também. Ficar Sim. por dentro fica muito pesado e pode cair. E então. Pois. É problemático. Fica um efeito. Fica muito Top. bacana, é isso que eu tenho que falar. Não dá pra negar, fica lindo. Mas Fica depois muito giro. Eu ando aqui a passar que vocês falaram dos Talismãs da Morte do Harry Potter e ficou muito giro o projeto. O do Smeagol também já passaste, eu estava a ver no Instagram também. Eu estava aqui à procura dele, por acaso. Está lá ao fundo, mesmo lá ao fundo. É logo no começo, são dos primeiros quadrinhos que a gente fez. Dos primeiros. Esse tamanho também é legal, é um tá tamanho aqui. de 14 por 14, ele é pequeno. Tem um do Rick and Morty com luz também, se eu não me engano. Uhum. Pois aqui a iluminação também está muito gira. A gente fez um com luz da série do Netflix, que tem o Hellfire Club, que eu fiz aquele em cima e embaixo. O Stranger Things. Things. Também é uma que ficou muito bacana, aquele com luz. Pois, Ficou este muito aqui. legal. Pois, este também concordo. Também é uma peça que atraiu-me bastante a atenção quando eu vi o vosso Instagram. Sim, esse foi super bem recebido. Sim, foi super bem recebido esse quadrinho, foi muito bacana. Uhum. E esse é o tipo de coisa Muito que me atrai no que a gente faz. Eu nunca assisti a série. Eu nunca assisti. Ela assistiu, eu não. Eu nunca assisti Stranger Things. Eu nunca assisti Stranger Things. E eu fui atrás, eu tive que fazer uma pesquisa para fazer o quadro e tal, porque sugeriram e eu não tinha assistido. Então, assim, é engraçado isso. Eu não me sinto obrigado a saber tudo que está acontecendo, eu não me sinto obrigado a assistir todas as séries que estão passando. Senão também não dá tempo, a gente fica maluco, né? Tem muita coisa. Claro. Mas Estou a ver agora o efeito. esse foi um exemplo engraçado. Eu fiz o personagem e eu mostrava pra mas o personagem é assim mesmo. Esse de baixo, que eu não sei nem como é que ele chama. O Demogorgon. Isso, eu não conhecia. Eu mostrava pra ela, mas tá certo essa silhueta? Ele é assim mesmo. Porque eu não tinha essa referência. Pois, porque ele. Pronto, a própria personagem tem uma forma estranha e também tem sempre assim um andar e uma maneira de ser estranha, quase alienígena e pronto.
Exato. Quer dizer, não sabemos de onde é que vem aquilo, mas aquilo Também vou, normal também não é. também vou ser sincero, eu só vi até a segunda temporada e ainda não vi o resto do Stranger Ai, Things. Pronto, gente, faz isso. já ficou a Lady assim a olhar-me de lado. Quê? What? Não, é tipo, eu sou sincera, eu não gosto da Eleven. Eu estou tipo, estou-me a cagar para a Eleven. Eu estou-me a cagar, eu estou farta da pita. Está bem, olha, pronto. Coitado, não aguenta mais fazer Eleven. A pobre da atriz, coitada. Ela não Pobre dela. aguenta mais. Mas é pá, a história está muito fixe. E agora a pessoa já começou e quer ver. É E isso. pronto. Se bem que o 4 é aquela coisa porque tu tens o Eddie. Pronto. O Eddie Exato. é o Eddie. Que fez por ouro. Assim, É o Eddie, é o Eddie. o Eddie é o Sim. Eddie e fez por ouro na internet, Ah, à yeah, conta da sua presença. Passando para yeah. outra Eu estava a ver. pergunta. O Nuno está farto de me dar aqui perguntas. Peraí. Ele perguntou como estudam o papel que usam os LEDs. Eu acho que ele quis A dizer que. parte que passa a luz é papel vegetal. E aí atrás, para dar esse efeito azul e laranja, por exemplo, nesse, a gente coloca celofane. É o truque do Nuno para as fotos É, também. Que É ele isso, a usa. gente usa papel vegetal. Porque os papéis são muito grossos, né? 180 gramas não passa a luz. Pois Uhum. Então, tem que ser um papel assim super fino para que tenha alguma é o caso transparência. do vegetal, é o caso do vegetal. A gente usa o papel vegetal. Uhum. A Pois. lua do Harry Potter, por exemplo, a lua a gente faz o desenho da impressão da lua no papel vegetal. É. A gente põe o papel Hum, vegetal na impressora, imprime a lua lá, e aí eu corto a lua, e aí para dar aquele efeito. Por isso que fica bacana, inclusive. O papel vegetal tá com o desenho direto nele. Uhum. sim. Sim, senão. E agora, então, a próxima questão também tem a ver com mais ou menos com o que, né, que estamos a falar, que é que técnicas vocês aprenderam durante o início deste projeto até agora que vos têm facilitado a vida e a criar peças também mais complexas. Ai, mas sim, Felipe. Caramba, é assim, eu trabalhava no Brasil, na minha área, eu sou biólogo por formação, começa por aí. Eu não, Hum, depois eu fui fazer que trabalhar em cozinha, nós dois. Ela também é bióloga, trabalha inclusive com isso. E depois eu fui trabalhar com cozinha, acabei trabalhando com consultoria e por isso eu fui mexer com vetor, porque eu tinha que desenvolver carta, menu de clientes, alguns clientes meus, de restaurantes, ajudar a desenhar logo e esse tipo de coisa. Foi aí que eu tive o primeiro contato com os vetores. E aprendi a mexer no. Meu irmão é designer, então eu tinha meio que uma pessoa em casa que era meu guru, era para quem eu ia uhum, tirar as dúvidas que eu tinha, ligava para ele, eu ia com ele, falar com ele quando ele chegava no trabalho, esse tipo de coisa. Então, isso me ajudou bastante. O que eu acho que é o maior salto que a gente teve de aprendizado, na verdade, foi o iPad, na real. Porque eu faço os desenhos todos no computador, eu fazia todos eles no uhum, Illustrator. E, pô, isso tem uma. Por mais. O Illustrator é um software incrível, não tenho o que falar, mas ele é limitado para você fazer algumas coisas. Você demoraria muito mais tempo para fazer coisas que hoje em dia com o Apple Pencil e o iPad eu faço muito mais rápido, né? Pois, Então, eu acho exato. que assim, eu aprendi a usar ferramentas diferentes, principalmente quando, assim, quando eu tenho um desenho que eu tenho que vetorizar ele, transformar uma imagem em um vetor, Uhum. que ela não é vetorizada, ou que ela não é nem minimalista, nem nada disso. Hoje em dia eu já tenho um leque de ferramentas que eu não tinha antes. Uhum. E isso aumentou a minha capacidade de criar desenhos que antes eu não conseguia. No começo, a gente tinha muitos pedidos de, pô, você podia fazer assim, podia fazer esse pra gente, podia fazer esse assado, não sei o quê. E a gente falava, pô, a gente não aceita, É, no a começo gente a não gente. aceita pedidos, porque eu não me sentia seguro em fazer. Eu não sabia quanto tempo eu ia demorar, eu não tinha ideia de como eu ia me desenrascar para fazer. Entendeu? Hoje em dia eu já tenho um lequezinho E mesmo assim eu sofro pra caramba por um monte de coisa, porque eu não venho de nada de desenho. Minha formação é zero de Pois, desenho. pois deve Eu tive ter uma, sido eu assim tive uma foi disciplina assim um na salto. faculdade. Eu tive uma disciplina na faculdade que foi desenho técnico na biologia e, meu, era para desenhar flor, planta, mosquito, essas coisas. Então, não tem nada a ver com o que eu faço, né? Uhum. É isso. Eu acho que o grande salto foi também ganhar confiança. Perceber que, pô, o Goku foi um que demorou bastante tempo para eu criar coragem para fazer. Até porque eu ficava. Cara, 94 peças, vocês não têm ideia do tempo que demora, não só para criá-las no computador, mas para cortar elas depois.
Uhum. Cor por cor, são, sei lá, 7, 8, 9 cores. Tem desenhos que tem 16 Nossa. cores, tem coisas que tem muitas cores, papéis diferentes, que tem que entrar na máquina, cortar só uma bolinha branca, aí entra, corta não sei o que lá vermelho. Então, pô, foi ganhando confiança de ela conseguir montar o quebra-cabeça que eu crio e sem referência nenhuma para ela, né? Ela faz uma mágica que eu não dá, eu não consigo nem começar a elogiar o trabalho que ela consegue fazer, porque eu crio o desenho e mando para ela e falo, e aí aparece o quadrinho montado, entendeu? É isso, é A isso. arte é minimalista, mas de minimalista o trabalho não tem nada. É isso, é isso. Super Não tem complexo. nada de mínimo no trabalho, é verdade. Nada mesmo. Uh, Passando aqui para outra pergunta, vamos falar assim de projetos mais específicos. Qual foi, por exemplo, o quadro ou projeto que vos deu mais gosto de fazer? Assim até agora. Pô, vai parecer engraçado, mas até volta um pouco na pergunta que você me fez ali atrás de qual é o meu personagem favorito do Star Wars. O que eu um dos que eu mais gostei de fazer, assim, que foi mais prazeroso fazer, foi o R2D2. Que ele é o único. Ele não é muitas cores, ele é preto no preto. Ele tem uma bolinha Isso agora. vermelha que é do olhinho dele. Ele tá logo no começo da nossa timeline. Sim, Foi sim, um dos que eu eu vou mais mostrar gostei. agora. Pra mim foi uma delícia fazer esse quadrinho. Eu gosto muito dele. E bom, pessoalmente para mim foi o que eu mais gostei. Assim, e eu tive um que foi um cliente nosso específico, que também é um streamer como vocês. Ele é o Broken Nerd. E a gente fez o logo dele. Foi o primeiro cliente que eu aceitei fazer uma, um personalizado para um cliente. Pô, e também foi muito legal. Foi muito gostoso ver o desenho saindo do computador e virando papel. Ficou muito bem feito, ficou muito legal. É um dos nossos favoritos, É. o do Ruben. Foi muito legal. Foi E a por último, vossa. o Goku e o All Might recentemente, os dois grandões, assim, foi muito legal ver tomar vida também, foi muito legal. Eu gosto de montar o Joker grande. Isso lá tem. O Jokerzão Sim, tá aqui. bonito. Fica bonito. Este é o vídeo. Está aqui. Assim a montar. Meu O... Deus, quantas peças foi o Joker? Parece muita, mas não é. O Joker não. Ele não é tantas assim. O Joker tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 desenhos. O Uau. desenho original. Pera, esqueci. Tem o cabelo, se você não contou? Não. 11, 12, 13, 14. 14 peças. O desenho original, ele consegue cortar numa folha só, né? Dia 4 eu consigo cortar a máscara inteira, o rosto inteiro dele. As 3 camadas, inclusive. No de 40 por 50, de 50 por 40, aliás, ele não dá. Então eu tive que decompor uma parte do desenho em 2 etapas para cortar elas separadamente para conseguir depois ela na hora juntar e fazer uma coisa só. Nesse caso são 16 peças. Nesse caso ela vira 16. Não é muito. Esse Não é? Esse vídeo é muito legal. A gente montando na Nerdcore do do foro. fórum. Mas agora a Nerd tá no Coimbra Tá no Shopping. Coimbra Shopping, uma loja ateliê. Top. É mesmo? Ok. Se você for de Coimbra, na terça-feira à noite, fim da tarde, ela vai estar lá montando ao vivo lá, quadrinho, O Nuno. na loja. O Nuno pode fazer mais perguntas pra gente lá também. Pois o Nuno é aqui em Troncamento. É perto. Põe um comboio, vem pra cá. Acho que é perto. Ai. Não me perguntes a mim. Eu acho que é. Tipo, eu não tenho noção. Eu sou da margem sul. Para mim, Eu acho que tipo, tá muito Lisboa, tudo o que ela para lá é Lisboa. Até chegar, sei lá, tipo, está mais para cima. Coimbra. Tipo, quase até Coimbra é tudo Lisboa. Isto é verdade. É tipo, é X. É Lisboa. Não é para lá de Lisboa. Não é Lisboa. Portanto, isto é a minha noção de. E toda a gente sabe que Leiria não existe. Leiria não existe. Porquê? É um meme na internet. É um meme. É um hoax. Ok. Pois. Ok. Just go with the flow. Don't Go with ask. the flow. Ok. Eu sou tu. Ok, pronto. Ok. Portanto, qual é que é a próxima questão? Sou eu, então. Sim.
quando vocês fazem um quadro, já têm algo em mente do que querem fazer ou também aceitam comissões para determinadas personagens? Sim, Né? ambas as respostas. Tem coisas que nós fazemos da nossa cabeça, tô com vontade de fazer um Goku, por exemplo. Eu queria o Goku há mais de um ano. Sim. E o Goku não saía e tinha que ter um Goku. Mas sim, também aceitamos ideias e coisas que a gente nunca fez, tipo, nós temos agora um cliente também que pediu de filme, isso a gente nunca tinha feito. Hum. Recentemente a gente fez um Michael Jackson também. O Olha. Michael Foi um artista que a gente nunca tinha visto. Aliás, é uma das coisas que eu quero começar a ir mais nessa linha também, às vezes. Eu tenho um que eu tô cozinhando ele aqui, é um desenho que eu tô querendo fazer ele. E é mais ir na linha dos filmes, fazer algumas coisas mais assim. Não filmes só de ficção ou Sim. das coisas que a gente está acostumado a fazer, né? Eu fiz para um cliente específico agora, a gente fez o Pulp Fiction. A gente fez a Olha. arte do Pulp Fiction. Foi muito bacana, pô, foi muito legal. A gente fez os dois personagens dançando, o John Travolta e a Uma Thurman, dançando, naquela cena que eles estão dançando e tal. Ficou muito legal o quadro, ficou muito bacana. Fiz também para o mesmo cliente, a gente fez o Good, Bad and Ugly, que é aquele filme de Bang Bang. Este com o por acaso está Wesley. aqui. Sim, É. já estou a mostrar. Isso foi bacana também. Eu acho que é uma coisa, pô, tem tanta coisa legal no mundo, pô. Eu vou cada vez menos me limitar ao que Sim, só. às coisas que só eu gosto, ou só. Eu já tô numa fase de, pô, se tá bonito no quadro, se tem cor, se destaca, se as pessoas conhecem, se tem gente que gosta, eu vou fazer. Bora. É um pouco isso. Agora nós queremos também, mais porque nós temos dois aqui, mas a ideia era começar a fazer retratos também, se as pessoas quiserem, sabe? Já vieram perguntar pra gente se nós faríamos o retrato dos cachorros. E isso, você imagina um quadrinho com a cara do seu cãozinho ali. Existem algumas limitações nesse tipo de coisa, principalmente Sim. porque a foto tem que estar boa. Tem que ser uma imagem com contraste, por exemplo, sem fundo. O bichinho, ou a criança, ou a pessoa, tem que estar num. Se for uma pessoa loira com a pele muito clarinha, por exemplo, é uma coisa só depois do vetor. É difícil, entendeu? Criar essas coisas. Então, para mim, ainda é meio complicado. A gente testa muito, eu peço muita foto. Nunca aconteceu, ainda não conseguimos fazer um projeto que eu tive muito orgulho a respeito ainda. Mas é uma das coisas que a gente está se aventurando, na verdade. Não tenho mais muito medo do que dá para fazer ou não. É uma questão de testar mesmo, de jogar. Sim. Sim, com certeza. Já falámos aqui um bocadinho, mas agora, normalmente agora em média, quanto tempo é que demoram a fazer um projeto? É assim, mais ou menos uma semana, como tinham referido no projeto de Pokémon? Ou Depende da complexidade. depende mesmo Depende da da complexidade complexidade? do desenho. Depende da referência que eu estou usando, do desenho que eu estou usando como referência para criar. Se eu tiver que reconstruir o desenho inteiro em vetor, demora X tempo. Se eu conseguir vetorizar uma parte dele e aí usar essas peças para reconstruir ela depois, demora um pouco menos tempo. Depende muito do projeto. Não tem. Tanto que quando a gente faz um. A gente aceita projetos, por exemplo, um cliente entra em contato com a gente, pá, eu queria que você podia fazer tal. A gente não dá prazo. Eu não dou prazo para o projeto estar pronto. Porque depende muito da referência, depende muito do tempo da qualidade da referência, da imagem da referência. A gente fica meio que no ping-pong com o cliente, do tipo, ó, esse desenho tá bom, esse desenho tá bom. Às vezes o cliente manda um desenho que é. As pessoas não têm obrigação de saber o que é possível e o que não é. Então, Claro. às vezes mandam uma coisa que eu falo, pô, isso aqui não tem como. E aí eu tenho que devolver uma sugestão plausível e esperar que ela goste. E aí fica nesse tempo, isso tudo. Mas depende muito, Sim. não é muito, não é padrão, assim, a coisa do tempo. Né? Hoje é sempre um traço para a frente com o cliente. É sempre um traço para a Isso. frente com o cliente, estar sempre a ver se a referência está correta, ver se está como o cliente gosta e só depois é que avança para a Exatamente. próxima fase. Exatamente. Exatamente. Até porque a gente quer fazer o melhor quadrinho possível para os clientes. Eu tenho um pouco isso, Claro. da coisa, pô. A pessoa, quando vê a nossa arte, assim, visualiza o que ela quer na cabeça dela, é difícil alcançar aquela expectativa. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que quando ela viu a arte, o trabalho que a gente faz, é porque ela gostou do meu ponto de vista daquilo.
Então, tem um pouco isso também, de mostrar a arte, mostrar, fazer do jeito que eu acho que vai ficar o melhor. E por enquanto, todas as vezes deu certo. Todo mundo sempre gostou. Sim. A resposta é sempre, opa, superou as expectativas. O pessoal sempre gosta bastante. É assim que eu quero. E portanto, já nós falámos de vários quadros que vocês fizeram. E qual foi o quadro mais complexo que fizeram até hoje? Muito provavelmente o do Goku. Quase Eu estava a É. pensar nisso. Acho que foi o Goku. É O o Goku e o All Might, né? O Goku e o All Might, esses dois últimos. O All Might, eu sinceramente acho, não é menos complexo, mas ele tem peças maiores. Ah, bom. Então, para mim, não é tão ali com a pinça e sabe aquela coisinha minúscula? Tipo, eu sou embriologista, eu tô Sim. acostumada a trabalhar com coisas minúsculas, mas peraí, uma coisa, Uhum. o Goku, sem dúvidas, O- sem dúvidas. Pô, eu queria conseguir mostrar pra vocês, mas é porque. Deixa eu fazer uma coisa aqui, peraí. Pra vocês entenderem o que ela quer dizer com isso, deixa eu só mudar a câmera que vocês estão vendo a gente. Eu vou passar ela pro meu iPhone que vocês vão conseguir ver. Quer ver? Espera só um instante. Aqui. E já mudou. Aqui, ó. Como que é o Goku desmontado? Uhum. Conseguem ver? Sim, conseguimos. Sim. Ó, milhares de pedacinhos. Não, isso porque tem muita peça Nossa faltando. Senhora. Tem muita peça faltando. Minha Isso nossa. aqui é onde ele começa. Aqui são as cores separadas. Os cores que faltam. É assim que a Mariana. É daqui que ela transforma isso aqui, vai direto pro fundo preto e vira Goku. Pois. É. Calma lá, deixa eu devolver aqui a ligação para Pois, a Lady já se estava a passar com a complexidade, muito provavelmente também que ela passa a fazer os cosplays dela. Yeah. Não, eu estou a imaginar isso na minha casa com um gato a roubar sempre peças. Pois, aqui os dois são santos aqui, não, eles não. Cachorro não tá nem aí com os meus papéis. Não, os dois são super tranquilos, os dois aqui. Mas gato é mais. A minha aquele que vai chega, empurrando as coisas, assim, né? posso estar a pintar, posso estar a desenhar, posso estar a pintar, posso estar a fazer algum diorama ou posso estar a fazer cosplay. Ela chega, mete-se no meio, olha o que é que há aqui para eu roubar? Ok, isto, com licença. Pois. Ai, os gatos são o máximo. É. Eles são o máximo. O problema é quando ela rouba, tipo, aquela esponjinha para meter as agulhas Sim, e vai os com aquilo na alfinetes. boca. Ai, E eu tenho que andar a correr atrás dela. Não tem noção do perigo, perigo. né? Ele não se tivesse noção do perigo. Ai, meu Deus. Eu estou aqui, mas eu estou a ouvir ela a fazer porcaria na marquise. Eu estou tipo, o que é que tu andas a fazer? Já está a fazer baboseira. Já deve estar, já acordou? Pois. Espera aí, eu perdi-me agora. O Nuno disse que está perfeito. Deve ser o Goku. O Goku, obrigada. Há que fazer assim perfeito e com qualidade para os clientes é tudo. É tudo ou nada. Verdade. É verdade. Queres fazer a próxima, Henrique, ou continua a Sim, fazer eu passo para a próxima. Pronto. Agora passando assim já da arte para o vosso negócio mais em si. Já tiveram bancas em algum evento? Quais eventos? Qual é a vossa presença? Sim, Mas- nós já fomos para a Comic Con 2 vezes com a Nerdcore. Uhum. Banca própria a gente nunca teve, na verdade. A gente sempre É foi sempre em parceria com a Nerd. Uhum. É A gente sempre. sempre teve dentro da loja da Nerdcore Sim. e sempre foram super, super legais com a gente. É família, sabe? Somos Foi Uhum. muita sorte de tê-los por perto. uma simbiose muito boa A desde o gente se deu início. super bem desde o Sim. começo e a gente teve sempre com eles, tanto nas Comic Con. Semana que vem no Iber. Na semana que vem a gente vai estar no Iber também, junto com a Nerdcore e a For the Win. For the Win. A gente Ok. teve com eles também na
No Coimbra BD? no Coimbra BD do ano passado, No no Amadora BD. Amadora BD do ano passado. E foi isso, né? Acho que foi isso. Pô, eu nunca tinha ido numa Comic Con. Eu fui Hum. como expositor, assim, foi um negócio muito legal. Eu nunca Foi, tinha ido no Brasil foi a Nerdcore que vos convidou, e então. e proporcionou essa, Sim, essa possibilidade e tal. Foi muito bacana. Minha primeira Comic Con foi de dentro para fora, não de fora. Não fui como visitante, eu fui como expositor. Então foi Ah, uma sensação legal, assim. mas Pois. gostaram? Ou foi. sim, Eu não. Como é que foi Foi a recepção? Eu overwhelming, assim, não. foi muito bacana. sim. Eu achei bem E, fixe. e como é que foi a Ok. recepção lá no próprio evento? Ui, foi Foi fantástico a foi cena. as Ah, pessoas boa. perderem o pescoço e É. voltarem e falarem que isso, meu Deus, como que vocês fazem isso? Foi bastante isso. Foi Uhum. assim, a explosão, sabe aquela, você olhava pra cara da pessoa e via que ele tava tipo, Era Brain muito engraçado. explodes everywhere. Era isso, Yeah. eu estava de longe, assim, olhando, a pessoa estava conversando, assim, ela parava na frente da estante que estavam os nossos quadrinhos, assim. E eu tô falando isso na Comic Con do ano passado, a gente tinha uns quadros muito mais simples. na comissão do, não, na Comic Con do ano Do ano retrasado, primeira. eram muito mais simples, assim. É. Eu tava às vezes meio de longe, assim, olhando as pessoas e tal, a pessoa tava olhando assim, o quadrinho, não sei o quê, e de repente. Você via o semblante das pessoas mudando, assim, foi muito bacana. É. Para mim foi Não foi? o Juan Cavia, que é ele é Eu o ilustro ilustrador do Felipe Melo. do Felipe Melo, do livro do Felipe Melo, do Balada Ah. para Soul. Uhum. Por acaso nós tivemos a oportunidade de fazer a capa do livro em 3D, e a gente entregou para o Felipe Melo pessoalmente isso uma vez, aqui no Coimbra BD, e para o Juan também, ele entregou um para o Juan. E o Juan foi um dos que, aconteceu exatamente isso. Ele passou na frente, assim, e ele deu aquela pescoçada, sabe? Ele passou, olhou assim, voltou a cabeça, assim, para olhar de novo, assim, foi muito legal. Até me senti reconhecido naquele dia. O Juan Cava olhou duas vezes, porque, Porque, meu Deus. foi muito legal essa recepção das pessoas. É. É Pois, porque o Comic Con também tem um público mais adulto, o que Sim. Sim. compreendo um bocado, porque o público mais jovem nem sequer tem tanto poder de compra. E Sim. é mais pronto para stickers e mais bonequinhos fofinhos, o que é Sim. fofo. Puxas. Sim. Quem não Sim. gosta de um pulo? pois, exato. Quem é que não gosta? Até o próprio Nuno está aqui a dizer que adorou a vossa arte, e aí foi só a pena não vos ter conhecido ao vivo na altura, porque também ele andava super ocupado. Que pena, pô. Não vai faltar oportunidade, gente. Com certeza vai se Pois, distraindo. Obrigada, Nuno. Obrigado mesmo. Passamos para a próxima. Eu tenho uma pergunta. Bora. Vocês têm intenções de voltarem a algum evento, tirando o Iberânimo? Ui. Não sei. Não, o Iberanime é o próximo, na verdade. É o que a gente está É. focando agora, é o próximo. E a gente vai estar no Coimbra BD desse ano também, Ok. com certeza. Que é, inclusive, a Nerdcore é uma das empresas envolvidas no desenvolvimento do projeto do Coimbra BD. O João é É uma das cabeças que está envolvida. pensante, sim. E então, esses dois eventos a gente tem certeza. Mas eu vou ser muito honesto. A experiência que eu tive nesses eventos todos, eu não tenho uma grande vontade de participar como aqueles nas artes alleys e tal. Nenhum desses eventos me parece que deu valor para esse pessoal. Que faz. Que bota a mão na massa mesmo, sabe? Que não é uma empresa fabricando milhões de bonecos ou milhões de coisas, sabe? Esse pessoal tá meio que jogado pro escanteio, meio pro lado, assim. Eu É acho. verdade. Eu não tenho muita. Eu não sinto esse pessoal. Eu me coloco junto com todos esses artistas, que Portugal tá cheio, meu. Tem um monte de gente talentosa por aí. Eu tive o prazer de conhecer várias nesses eventos. E, pô, eu sinto uma falta me desanima. Eu realmente me sinto muito, muito, muito sortudo. Nós nos sentimos muito sortudos de estar com uma parceria como é com a Nerd, Sim. porque se não fosse isso, a gente já tá, sabe? A sensação é que, pô, desvaloriza o pessoal, desvaloriza o trabalho, sabe? Dão valor para as marcas gigantes que já tá todo mundo batido, todo mundo já conhece o produto que esse pessoal faz. Tem tanta coisa nova, legal no mercado, tanto artista bom fazendo coisa bacana. Sabe, esse pessoal merecia ter um espaço, estar no meio da coisa, entendeu? Não na margem, mas no meio.
entendeu? Sim. Sim, Uhum. não sei se vocês souberam que houve um grande backlash contra o Iberanime agora por causa da questão dos artistas, porque de facto as condições dos artistas continuam a ser aquilo É que isso. é, tipo, pagam imenso e pronto, e não têm condições. E depois tu vais à Espanha, um evento à Espanha, e é mais barato a banca, o pessoal é mais receptivo e tem outras condições. Eu até falo Sim. de experiência que eu fui ao Japan Weekend em Madrid no início do ano Uhum. e aquilo eram 3 pavilhões, o evento todo, em que 2 deles era basicamente só artistas. Vamos lá. Só Olha, artistas. que top. Sim. Que top. Era artistas, cosplayers, fotógrafos, tudo e mais alguma coisa. Mas a maior parte do espaço era ocupado por artesanato. Sim. Nossa, que top. É E isso, é depois isso que outra falta questão. explicação para isso, né? Uhum. Todo mundo gosta da arte que o pessoal faz, mas a empresa grande, o pessoal que está montando as coisas, parece que só quer dar mais dinheiro para quem já tem um dinheiro para caramba, entendeu? Eu não sei, eu não sei. Talvez eu seja. Eu não É sei. verdade, é verdade, é verdade. E depois é outra questão também que o pessoal, quem vai, prefere gastar dinheiro em bancas de bootleg do que dar a artistas. É isso, meu. É É tipo, isso. as bancas, muita coisa que há no Iberanime, Comic Con, sei lá, em eventos grandes, basicamente, é Sim, sim. bootleg. E as pessoas, tipo, É verdade. E há que. É bem verdade. depois têm o descaramento de chegar a uma banca de artista, sticker de 1 euro é caro. Aham. É verdade. Que foi a pessoa que desenhou, tirou aquilo da cabeça dela. Pois é. E se esses artistas não existissem, o pessoal ia estar reclamando. Ia estar falando assim, pô, mas caramba, falta coisa nova, ninguém faz coisa nova, sabe? Hum, Uhum. Então é um ciclo vicioso meio estranho, assim, sabe? Pois é um Meio... ciclo vicioso do artesanato em que está sempre ali a rodar. Sim, sim. Portanto, espera. Henrique, sou a fazer. É que como já Ahm, tirámos aqui algumas, não foi? só tiramos aqui uma, só foi realmente essa. Ok. Então, portanto, nós sabemos que podemos fazer as encomendas da vossa arte na Nerdcore e também por PM. Tem mais algum sítio onde podemos fazer as encomendas? Por enquanto não, por enquanto não. É Por pelo enquanto, Instagram? pelo Insta, pela Nerd. Uhum. Já pensaram, A por Nerd exemplo, só- fazer assim uma loja no Etsy ou coisa do género? Isso Sim, é nós uma recomendação. O problema são as comissões. Muitos sites, a Wix Uhum, principalmente, tem umas comissões malucas, assim. pois. A gente não ia conseguir praticar os valores que eu pratico aqui em Portugal se eu tivesse uma loja no Wix, por exemplo. Pois. E Pois. isso é até uma coisa que, pô, eu não tenho, eu não vejo muito a necessidade. Aliás, nós estamos em 2023, não dá para dizer que não tem a necessidade de ter uma loja online. Mas eu não me importo que o fato dessa loja seja um Instagram agora, até porque os custos de ter só a loja no Instagram são muito mais baixos e faz com que o custo do meu produto seja mais baixo. Se eu começar a encarecer a cadeia, eu acabo tirando o valor do produto. As pessoas. E outra, é complicado, porque as pessoas já. A gente já está numa época vivendo um momento na Europa, e não só na Europa, no mundo de forma geral, pós-pandêmico, está tudo mais caro, momento de guerra na Ucrânia, esse tipo de coisa. Então, essas coisas estão mais claras, a inflação do mundo inteiro está lá em cima, os juros estão lá em cima no mundo inteiro. Uhum. Então, assim, encarecer era uma coisa que eu não queria ter que fazer. É. Entendeu? Se eu encarecer Pois, a eu percebo. como Sim. chama? O chain, a A cadeia. Quebrar a Se eu cadeia. encarecer a minha cadeia, eu vou ter que encarecer o produto e eu vou tirar valor do produto. As pessoas vão olhar para ele assim, hoje elas olham e falam, pô, que produto legal. Elas vão olhar e falar assim, caramba, mas tudo isso, sabe? Vai ficar aquela coisa, aquele sour, sabe? Aquela aquele coisa. desgosto. Sim, 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 aquele desgosto. sim. É. Então, assim, eu Pois é. realmente não me importo de ter só o Insta por enquanto. Se a gente, pô, até porque o Insta, até para ele conseguir, pra gente vender no Instagram a ponto de não dar tempo dela montar, não precisa muito. Ok. A gente dá 10 dias úteis de prazo quando alguém faz um pedido. E, meu, já aconteceu De um quadrinho que já de um existe. quadrinho que já existe, de um quadrinho dos Ok. nossos, que a gente já soltou, que tá Sim. no Insta, que a arte tá feita, que é só cortar e montar, né? Esses são 10 dias úteis. Meu, já aconteceu, principalmente na época da Comic Con, que a gente tava montando quadrinho pra caramba antes, pro estoque da Comic Con e tudo. Cara, quase não dava tempo esses 10 dias. É. Por quê? Porque
o tempo que ela demora não tem como ela acelerar, né? Eu consigo até fazer 2 desenhos, pô, eu posso virar à noite fazendo desenho, não tem problema. Mas o tempo de montagem é um tempo que ele não acelera, ele não vai mudar ainda, é difícil. Eu posso encontrar um desenho que está mais vetorizado, está mais fácil de vetorizar, eu posso encontrar uma arte mais tranquila de trabalhar, mas na hora de montar ela não tem nada que vai acelerar o passo dela, não tem como. Então, é um pouco isso, eu não queria encarecer a cadeia. Não queria tirar valor do meu Sim. produto porque, tem que ter uma loja online, vocês vão ter mais visibilidade. Bom, se eu receber 6 pedidos no mesmo dia, entendeu? Já tô atolado. 3 dias Pois. seguidos, É. eu já tenho Exato. que mudar para 15 dias úteis, entendeu? No meu prazo de entrega. Pois, com certeza. O Também, Pois é. pronto, e essas taxas que vocês estavam a falar acabam sempre por ir direto para o consumidor, em grande parte dos intermediário, né? casos. Hum. Sim, É as isso. taxas do intermediário. É isso. As taxas vão ter. Porque tem a taxa do cara porque ele aceita multibanco. Aí ele tem um percentual que ele vai receber do multibanco. Aí tem X% em cada pagamento. Tem X% porque ele faz propaganda. Cada venda tem mais quantos por cento porque ele está no site. Se o site Então, for tantos por no cento, fim, são, sei lá, 15, 20% a mais no valor Pois do é. produto. Isso sem custo de shipping, por exemplo. Isso sem contar É o meu frete. verdade. Pois, É exato. verdade. O shipping no lojas do Etsy, epá, é caro, mas é compreensível. Pois. Mas junta-se, é mais uma coisa. Sim. Pois É é, isso. é sempre mais uma coisa para o cliente final e pronto, percebe-se porque é que ainda se mantém com este negócio tanto do Instagram como também terem a vossa loja física em Coimbra. Sim. Nosso grande parceiro. Sim. Uhum. Sim. Que já agora, se quiserem falar um bocadinho mais sobre a Nerdcore na loja. Eles abriram uma loja nova, o pessoal, pô, tá linda, recomendo Uhum. todo mundo que estiver passando aqui por Coimbra, passem lá, tá linda, 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 é uma loja ateliê, É no Coimbra. é no Coimbra Shopping, no primeiro piso, a loja tá muito bonita, e, pô, Muito bom gosto, feita com muito carinho, dá Muito pra carinho. ver que foi feita com carinho, bem pensada e a gente pensada. tem arte nossa colocada lá, eu fiz uma Gotham City atrás deles, assim, eles tinham um painéis de LED, e eu Uhum. criei Uhum. uma Gotham City para eles, então Oh. as janelinhas estão todas furadas, assim, e as Se eu consigo estrelas só encontrar. passam a luz, assim, ficou muito fixe, ficou muito bacana lá também. Uhum. Sim. Tem um pouquinho de Geek for Home lá também. Fora os quadrinhos já. Sim. Uhum. Sim. É uma loja que dá super valor para essa coisa dos artistas que a gente estava discutindo, né? De que às vezes são renegados e, pô, ele tem metade da loja dele é só para artistas, são só parceiros dele. Não só nós, temos a Catarina João, que Fantástica, pinta talentosíssima. monstra. Ela é muito, muito, muito boa. Ela faz umas estátuas fantásticas, realistas, O lindas. Badger. O Badger também é um dos parceiros da Nerd. Também maravilhoso. Um baita ilustrador, ele é muito, muito bom mesmo. Tem lá as Bia. t-shirts e as ilustrações dele. A Bia que faz os amigurumis de Sim. crochê. Uhum. Ela tem a mãozinha da Wednesday deste tamanho. Crochê, né? A coisa Eu mais estou a ver linda. aqui o Instagram, eu vou-te mandar, Henrique, para meteres Ok, manda. para depois mostrar. É aqui, não é? Acho que meti. Meti bem. Vê lá no. Sim, já encontrei. Mas o que Eu me dá muito estava a prazer ver em isso. falar da Nerdcore, o que me dá muito prazer em estar com a Nerdcore é esse respeito aos artistas, ao trabalho que a gente tem, porra, de verdade isso. Lá foi exatamente o que eu falei. Ao invés de as coisas estão para fora, nós somos o principal. O O coração. coração da coisa não está nos tops, não está nas estátuas, não está em nada disso. Está nos artistas, nas pessoas que estão próximas, assim, sabe? Nos amigos, Sim. na família que a gente acabou virando ali. E é muito bacana. Isso é muito legal. Não dá para ver assim muito bem aqui, mas dá para ver pronto, a arte que estavam a falar de Gotham City e também Sim, lá atrás. Sim, ali mesmo lá atrás e depois Uhum. o All Might aqui já do lado. O Walmart mesmo Mas foi. ela ali. Tem muitas coisas que são ideias É, que ele muitas. surge. Olha, eu Exato. acho legal vocês fazerem alguma coisa de, sei lá,
Naruto, porque isso. O João é o nosso guru. Ele ajudou bastante, ele me guia em muita coisa, assim. Principalmente que ele é o tipo do cara que ele ama o que ele faz. Ele E vive pra ele isso. vive isso e ele realmente sabe de tudo que tá acontecendo. Claro. Eu falei que eu não assisti, por exemplo, o Stranger Things, ele assistiu tudo. E aí, às vezes, ele fala, pô, olha, se você fizer um, eu acho que ia dar certo. Aí eu pego e faço. E aí eu mando pra ele, pô, vamos fazer. É. Então, assim, eu tenho muito input dele, eu ouço muito ele, eu gosto muito de trabalhar com ele. Essa coisa do cubo também foi feita meio em parceria também. A gente era um teste e que foi muito bom pela nerd. Sim. Sim, É isso, um grande parceiro, mesmo. É Ai, está aqui eu estou a ver no Instagram. Vê se, Henrique, vê se lá mais para baixo tens uma pessoa a esculpir o Vegna. Yeah, É a Catarina. Catarina Meu É a Catarina Deus. João. Passa-me Fantástico. o link, Ela se está a calhar é melhor. pintar. Ela é Como é que eu faço fantástica. isto? Ela cria os Quem modelos. esculpe, sim, mas quem esculpe é o Edvaldo Batalha, que é um É um outro artista também. conterrâneo nosso. Ele é brasileiro também. Meu, Não Edivaldo. tenho adjetivos Ele suficientes. começa com um círculo, uma esfera no Ora, computador. está. E de repente ele termina com o Homem-Aranha fucking perfect, meu. É Ele é incrível. um monstro, É ele é licenciado pela perfeito. Marvel. Inclusive, ele faz estátuas pra Marvel mesmo. Sim, Ele Olha. faz estátuas oficiais que a ele é um Marvel. escultor da Da Marvel. Marvel. Sim. Ele é fantástico. fantástico. O cara é talentosíssimo. Demais, mesmo. E Demais, props para ela, porque ela não está a sujar nada. Se fosse eu, já estava tipo. coisa. É tipo, está ali com uma calma, com uma serenidade, tipo ali que tudo. Não. A mim não funcionava. Mas de facto é uma loja que quando for a Coimbra passo, quero passar. Quando for a Coimbra, Tem que eu passar. gostava de ir. Tem que vir. Tem que vir, vale a experiência, vale a pena conhecer mesmo. Vale a pena. Tem muita coisa. É uma loja diferente, sabe? Não é aquela coisa de sempre que entra numa loja e vê pops. É bacana. A coisa dos artistas é muito legal. Sim. Desculpa, uma água. Com certeza. Também estava aqui a ver e também estava no vosso Instagram assim, um mito com o Kimbé e a peça que ele comprou do Almighty Sim. a vocês. Sim. Inclusive, Figuraça. talvez vamos estar com o Kimbé na. Talvez não, no Iber. No Iber ele vai estar lá e ele vai assinar. No Iber ele está sempre presente. Ele vai Sim. assinar no Iber o quadro. Ela vai estar montando ao vivo o quadro do Almighty e ele vai assinar os quadros que tiverem Olha, pronto. os que forem feitos lá, ele vai assinar na hora lá. Para quem estiver presente no Iber já sabem. Estar Vão presente ali. streamar. Vão streamar Olha. no Instagram. O quê? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Se vão streamar no Instagram. Ah, Pode ser. é capaz, com certeza. Ou filmar, Ela vai estar montando, eu não vou estar no Iber, porque a gente não tem babysitter pros cãezinhos, então eu vou ficar de babysitter em casa. E ela Pois. Então, quando ela não estiver montando, ela vai estar fazendo streaming, provavelmente. Posso colocar Vai fazer live. na minha mão. Sim. Ficar ali um tripé com o telemóvel lá em cima e está ali a gravar. Exato. É que ele não dá. Pode ser que puxe mais pessoas. Sim. Exato. Sim. É isso. Boa. Pode ser. Quem sabe a gente vê. O Nuno também está a dizer que quem sabe também a gente se vê no Iber. Boa! Pois ele vai estar a fotografar. Pois, tanto. Top. Por acaso, duas pessoas que estão sempre presentes no Iber é o Nuno e é o Kimbé. Pelo menos que tenha reparado. O Kimbé tem que estar, né? Pois. O Kimbé é o achador da coisa. Exato. Gente boníssima também. Eu estava a ver, já não há mais perguntas do chat. Não sei se o chat tem mais alguma questão para fazer. Pois, exato. Estamos mesmo a terminar. Provavelmente eu não. Pois. Tem sido o Nuno Verdete a fazer as perguntas. Bem, se não tivermos assim mais nada, gostavam de dizer mais alguma coisa para quem está a assistir? Assim, até mesmo plug ou qualquer coisa do género?
Pô, não, a gente aceita ideias, eu tô sempre, exatamente pelo que eu falei, a gente não dá tempo de ver tudo. Pô, tem uma ideia, gostaria de ver um quadrinho na nossa timeline, queria sugerir um desenho, manda no nosso DM, DM não, Mas manda direto, é isso, manda no DM do Insta lá, pode mandar direto a imagem, fala, pô, isso aqui é uma ideia pra vocês, manda só como se fosse, me avisa que é uma ideia, porque normalmente quando alguém me manda desenho é porque tá me fazendo um pedido, mas só pra gente separar as coisas, me manda, fala, pô, é uma ideia pra vocês aqui, ó, encontrei tal desenho e tal, pô, a gente vai com certeza colocar no banco de dados que a gente tem ali, eu tenho um monte de imagem que eu gostaria de fazer, um monte de imagem que com o tempo vai levar, aos poucos eu vou conseguir fazer, e, porra, não tenho o que falar, obrigado a vocês por terem recebido a gente, foi muito legal, Obrigado nós. Obrigado nós por ter aceitado o Obrigada a convite. nós. aí tem a oportunidade de, pô, Exatamente. tagarelar aqui, a gente fala pra caramba, eu falo, ela não. Eu tenho muita tendência de andar sempre a quebrar as pessoas Interromper no. as pessoas. Eu tenho essa tendência e acabei por me controlar assim mais nesta Hoje ele entrevista. esteve bem, hoje ele esteve bem. Foi muito controlado mesmo. Hoje que tenho bem merece, Não. merece a guloseima. I'm proud. Obrigada mesmo pela oportunidade e pela fatia do seu domingo. Meu, do dia da mãe de vocês, obrigado pelo dia de vocês aí, pelo tempo que vocês deram com pra certeza. gente. Eu acho Feliz que dia agora da Com mãe. certeza. Pra quem é mãe. Meio mãe de pet, mãe né? de, Mãe de mãe de pet. gata. Ela voltou a dormir. Ela passou por mim, voltou a dormir. Está ótimo. Não deu Tá bola. ótimo. Pô, Está ótimo. Vou buscar o meu lanchinho e vou tipo para a sala tipo estender-me a jogar qualquer coisa. Pronto, o Nuno também estava a dizer que ele. Preparem-se que ele tem várias ideias. Boa. Quando se encontrarem. Manda. Medo. Manda, a gente vai falando. Medo. 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 Exato. Bem, sendo assim, damos por terminada a entrevista. Foi um gosto imenso ter-vos ter-vos por cá. Foi mesmo, obrigada. E pronto, com o chat também os despedimos e vemos para a E até próxima. à próxima. Exato, Até vemos daqui para 2 uma semanas. próxima. Pois, provavelmente, porque Acho eu que- vou estar. Também é possível que esteja no Ibrahim, seja para photoshoots. Boa. Provavelmente, Não. ainda não decidi. Não, filha. Então daqui a 2 semanas. Eu ver anime para a semana. Sim, daqui a 2 semanas é outra entrevista. Para a semana era para ser o podcast. Ah, ok. É isso que eu estou a dizer. Está bem. Ou seja, só mesmo daqui, muito provavelmente daqui a 2 semanas, provavelmente. Mas pronto, já tem assim mais ou menos uma ideia. Pronto, tchauzinho e até à próxima. Valeu, Bye, obrigado, bye. gente. Tchau.